Muito bem, 6 horas e 14 minutos, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que já acordou cedo aí, você que nem dormiu, estava trabalhando, está no serviço ainda, esperando a ser substituído, muito obrigado pela sua audiência, você que acordou agora, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Olha, adolescente de 16 anos é degolado no Taquari, matéria do repórter Paulo Roberto. O Anderson Marçal do Nascimento, 17 anos, conhecido Pequeno, foi morto com um golpe de faca na garganta no final da manhã de terça-feira. O crime aconteceu no bairro Taquari, na Estrada do Sol. Segundo a mãe do adolescente, que não quis gravar entrevista, o filho havia saído da casa onde morava no ramal Menino Jesus por volta das 10 horas. Minutos depois, ela recebeu a notícia da morte do jovem. Mesmo furado, a vítima ainda chegou a correr por cerca de 54 metros, de acordo com o trabalho feito pelos peritos do Instituto de Criminalística do Estado. A polícia esteve no local e o Anderson correu até aquele local, aonde caiu, não resistiu o golpe e morreu. O local onde Anderson Marçal morreu logo ficou tomado por populares, mas ninguém se arriscava a prestar qualquer informação para a Polícia Militar, que primeiro atendeu a ocorrência sobre a motivação do crime. Nós chegamos no local, já se encontrava em óbito, inclusive o SAMU já estava no local e solicitamos a presença do ML. Fizemos algumas perguntas aqui de primeira mão, mas o pessoal não quer informar, mas vamos puxar a ficha dele, do indivíduo, tanto da vítima, e colher algumas informações aí para confeccionar o nosso boletim de ocorrência. De acordo com informações dos moradores, o rapaz teria sido degolado na Travessa Flamengo. Ele ainda tentou entrar em vários quintais na região na busca de socorro, como relata esse senhor que mora nessa residência. Ele estava com a mão assim no pescoço, né? Pedindo socorro, aí mandei sair para fora que podia acontecer alguma coisa e que tinha sido eu. Ele falou alguma coisa? Chegou a relatar alguma coisa? Não, só fez aquele roncado, só com aquela roncada assim, eu mandei sair fora. O senhor viu alguma briga entre ele e outro? Rapaz, não sei, porque eu estava lá dentro lavando minha louça, né? Aí eu moro só, inclusive tu tá doente, aí quando eu vim saindo para deitar na rede, já vim entrando no portão pedindo para me chamar a polícia, né? Ligar, aí eu mandei sair para fora, que podia acontecer alguma coisa e dizer que tinha sido eu, né? Uma equipe da 2ª Regional de Segurança Pública, sob o comando do delegado Rafael Pimentel, esteve no local para colher detalhes que possam levar a polícia ao autor do bárbaro crime. A princípio, aí nós já percebemos pela gravidade que se trata de uma luta corporal e que realmente o homicídio acabou se consumando em que a vítima ainda foi alvejada, atingida, né, por um golpe. E, na verdade, aguarda-se a perícia para saber a dinâmica desse evento, como realmente aconteceu. Mas agora a pesquisa da polícia e tudo mais é para fazer o levantamento do ocorrido, apurando aí as testemunhas e juntando todas as provas aí possíveis para comprovar a autoria desse homicídio. A mãe e o pai do adolescente, que são separados, foram ouvidos no local pela equipe do delegado Rafael Pimentel. De acordo com a autoridade policial, a informação é que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também com outros delitos na localidade. A primeiro momento mostra sim o suposto envolvimento da vítima em atividades criminosas, mas a motivação ainda não ficou completamente esclarecida, sendo necessário aí diligenciar e fazer investigações no sentido de concluir o motivo e a autoria realmente desse crime. Bem, 6 horas e 18 minutos, é claro que nessas horas são imagens fortes, né, como nós vimos aí, e nessas horas as pessoas têm medo, inclusive, de socorrer, porque não sabem do que se trata e fica com medo de se envolver num episódio desse, que é um episódio traumático, um episódio que causa medo e receio em toda a comunidade. Mas mais grave do que essa sensação que as pessoas têm de que podem ser vítimas também se forem ajudar um rapaz desse, é a fortuidade, a gratuidade da violência. Mata-se por qualquer motivo, é isso que nós temos visto ultimamente, e às vezes até sem motivo algum. É o que nós vemos todos os dias, aí o sujeito por um cigarro, uma dose de cachaça, por R$1, tira a vida de outro, às vezes nem precisa motivo, o sujeito não sabe nem por que morreu e ninguém sabe explicar por que foi morto. 6 horas e 19 minutos, após o recesso, deputados retornam ao trabalho na primeira sessão de 2016, matéria do repórter Floriano Oliveira. Plenário lotado e muitos convidados.
Na primeira sessão de 2016, que reuniu representantes dos 3 poderes, foi lida a tão esperada mensagem governamental, que é um procedimento constitucional contendo a mensagem propriamente dita e o plano de governo, que é encaminhado à Assembleia por ocasião da abertura de cada ano legislativo. Na ocasião, o Executivo expõe a situação do Estado e, ao mesmo tempo, solicita as providências que julgar necessárias. No caso do Acre, a mensagem foi lida pela Procuradora-Geral do Estado, Maria Lídia Soares. O texto, contendo 33 páginas, trouxe informações sobre as obrigações do governo com os salários do funcionalismo público e os investimentos estratégicos como metas prioritárias. Nós estamos dispostos a conversar, a pontuar, a dar sugestões para a melhoria do atendimento do setor público para a população do Estado do Acre. Nós queremos democraticamente continuar fiscalizando as obras do governo e exigir que o governo seja mais transparente e seja mais rígido na aplicação desses recursos, que não estão sendo, no nosso entendimento, bem utilizados para benefício da população. Em números fornecidos que apontam um crescimento nas receitas gerais do Estado superior a 800%, se comparados entre 98 e 2015. Ainda falando nos mesmos números, a mensagem trouxe outras informações reais sobre os empréstimos contraídos em forma de investimentos. O governo usou apenas 48% do permitido até o momento. Para esse ano, o Estado deve investir 4 bilhões em habitação e outros setores em parceria com o governo federal. 2015 fechou de forma muito positiva aqui nos trabalhos legislativos, muitas matérias apreciadas, muitos projetos de lei aprovados, tanto de autoria do Executivo como dos parlamentares. E a expectativa para esse ano é a mesma para o ano passado, né? Certamente teremos debates bastante acalorados, é um ano de eleição municipal, temos parlamentares que são pré-candidatos, que devem ser confirmados como candidatos nas convenções dos seus respectivos partidos, candidatos a prefeito. Então, certamente, isso é um elemento que vai apimentar os debates aqui na casa também. A mensagem traz a prestação de contas do governo e, acima de tudo, uma reapresentação do eixo do desenvolvimento do Estado, ainda inclinado para uma economia sustentável e preocupada na fomentação de empregos e rendas. Para quem acompanhou a mensagem e entendeu o seu teor, ficou claro a responsabilidade fiscal do governo do Acre com as contas públicas e mesmo em um ano de grandes ajustes financeiros, em que 19 estados da federação não conseguiram pagar seus funcionários, no Acre, a intenção é buscar saídas e investir nos programas que têm contribuído para o desenvolvimento do Estado. Claro que nós estamos dentro de um calendário eleitoral também, vão ter as eleições municipais, todo parlamentar tem relação, seja na capital ou no interior, com candidatos a vereadores, candidatos a deputado estadual, mas nós reunimos e pactuamos que mesmo com o calendário eleitoral, mesmo a gente participando desse processo por dentro, nós não vamos deixar os trabalhos do Poder Legislativo cair. Pelo contrário, nós temos que manter aquilo que nós construímos no ano passado e ampliar ainda mais. Já temos a agenda do Poder Legislativo construída para o interior do Acre, para o Alto Acre e também para a área do Juruá, onde a Assembleia Legislativa vai estar fazendo debates importantes sobre a área de fronteira, sobre a produção no nosso estado, sobre investimentos na área da produção. Portanto, podem esperar do Poder Legislativo um ano bem ativo, um ano de bons debates e de muito trabalho. Bem, 6 horas e 23 minutos. Olha, e a partir de ontem foi anunciado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Ney Amorim, que falou agora há pouco, as transmissões das sessões ali da Assembleia Legislativa via TV Aleac, se eu não me engano, 24.2, canal 24.2. Depois eu quero saber de alguém, aí alguém me explica, por favor, trazer alguém da Assembleia, como é que faz para pegar direto lá para a população sintonizar direto 24.2, se não me engano. Vamos ver se a gente marca. Eu pedi para a produção do programa a gente conversar com alguém lá da Assembleia Legislativa para ver como é que vai funcionar a TV Aleac, se vai ter programação local, como é que sintoniza o canal, que a população precisa saber. Vamos informar aqui que o pessoal está atento ao que acontece no Parlamento. Aliás, eu disse ontem aqui que este é um ano eleitoral e que, em função disso, os debates vão se acalorar, o que é natural, a oposição defendendo
o prefeito Marcos Alexandre, a oposição atacando. É assim que funciona. E pelo que nós vimos no tom do discurso da deputada Eliane Sinhazic, que é pré-candidata do PMDB à prefeitura, isso está se comprovando. Já subiu o tom no primeiro dia do retorno aos trabalhos legislativos, e é assim que tem que ser. Parlamento sem debate não tem função nenhuma, muito menos graça para nós que acompanhamos ali os trabalhos dos deputados estaduais. 6h25, programação esportiva marca os 20 anos de criação do Batalhão de Operações Especiais BOP. Matéria dele, claro, o repórter Paulo Roberto. O comando do Batalhão de Operações Especiais BOP da Polícia Militar iniciou a programação em comemoração aos 20 anos de criação da Unidade de Segurança. A história do BOP foi iniciada com a Companhia de Operações Especiais COI. Com o passar dos anos, surgiu o BOP, atualmente responsável por 3 companhias, COI, Choque e CPCão. O batalhão atua sempre em situações de crise, como rebelião em presídios e reintegração de posse de terra. O batalhão hoje está bem melhor, estruturalmente, efetivo. Nós temos aqui 95% do nosso efetivo tem alguma especialização, seja na área de operações especiais, ações táticas, choque, canil. Então o canil, nós estamos praticamente plena vigor, já com um número significante de cães. Então eu vejo que houve uma evolução bem grande, né? A gente só tem a agradecer a quem iniciou a companhia 20 anos atrás. A gente imagina a dificuldade que havia na época e, graças a Deus, está melhorando. Ainda não é ideal, temos muito ainda para evoluir, mas nesses 20 anos é bastante positiva a minha avaliação. Um torneio de submisso, que é jiu-jitsu em kimono, envolvendo os militares do BOP, marcou o segundo dia da programação de aniversário do batalhão. Ocirley venceu a primeira luta do evento, imobilizando seu adversário com um mata-leão. A primeira luta é sempre difícil, né? Bate aquele nervosismo, mas decorrer da luta a gente concentra ali pensando no que vai fazer e deu sorte ali, uma finalização e vamos para a próxima, né? Esperar o próximo adversário. O Batalhão de Operações Especiais conta com um efetivo de 72 policiais. De acordo com o comandante, o tenente-coronel Paulo César, o BOP sempre tem trabalhado em parceria com os demais batalhões da Polícia Militar. A gente procura ser o mais harmonioso possível. Na realidade, o batalhão está aqui para apoiar os batalhões de área, tanto na capital quanto no interior. A gente normalmente trabalha com uma guarnição com 4 policiais, né, acima do que é na rua. E a gente atua em situações específicas, né? Então, quando o batalhão de área precisa de um reforço, a gente vai prontamente atender e apoiar as unidades. Muito bem, parabéns aí ao pessoal do BOP, 20 anos de vida da instituição aqui no estado, trabalhos efetivos prestados à população, muita eficiência na sua atuação. O pessoal do BOP que é temido aí, a bandidagem treme quando chega o pessoal do BOP, muito bem preparada, uma polícia muito bem treinada. Parabéns a todos. Olha, a Assembleia Legislativa deverá reduzir gastos e ajustar despesas seguindo o mesmo raciocínio do Executivo. Matéria do Floriano Oliveira. Não é de hoje que a população vem economizando cada tostão. E com as últimas declarações do governador Tião Viana, mostrando os gigantescos cortes nos repasses feitos pelo governo federal, os demais poderes começam a trabalhar no sentido de evitar gastos e seguir aquilo que é melhor para as instituições. Na primeira sessão do ano, o deputado Ney Amorim, que também é presidente da Assembleia Legislativa do Acre, anunciou que adotará medidas imprescindíveis para o bom andamento financeiro da casa. Hoje, a Assembleia tem 24 deputados estaduais e um vasto corpo funcional. Por isso, em época de crise, a palavra-chave continua sendo economizar. O próprio governador do estado acabou de anunciar que o Acre perdeu mais de 35 milhões na sua receita. Eu acho que esse ano, a exemplo do ano passado, é um ano muito delicado. Então, além de projetos e matérias importantes de deputado, nós temos que estar muito focados na questão da crise. Acho que os poderes precisam estar alinhados. Nós ouvimos aquilo que o governo falou, nós da Assembleia Legislativa já estamos nos adequando. Então, eu acho que todos nós, todos os poderes, temos que estar pensando junto como encarar esse ano e como encarar esse novo momento, com essa crise que bate às nossas portas. Eu acho que isso é fundamental. Nos próximos dias, o presidente deverá se reunir com os demais parlamentares para detalhar de que forma
Cada parlamentar pode contribuir na hora de cortar gastos e despesas, principalmente se forem desnecessárias. Aos poucos, as instituições, cada uma e do seu jeito, devem se adequar ao novo momento econômico enfrentado pela nação brasileira, já que nos últimos 3 meses, quase 20 estados brasileiros deixaram de honrar seus compromissos com o funcionalismo público. Se tem menos recursos, tem que gastar menos, então é preciso que o governo do estado busque o máximo possível aperfeiçoar, os seus mecanismos de investimento, para que dessa maneira o Estado possa aplicar e aplicar bem o pouco dinheiro que tem e evitar os gastos que antes tinha que se ter com algumas coisas que são precedíveis, a gente tentar fazer com que agora a gente invista no que é necessário, no que é fundamental. Muito bem, olha, em reunião com moradores no Albert Sampaio, o prefeito Marcos Alexandre discutiu melhorias na localidade. A matéria da repórter Thaís Farias. Os moradores do bairro Albert Sampaio, localizado no quilômetro 8 da BR-364, sentido Porto Velho, participaram de uma reunião com o prefeito de Rio Branco no último sábado sobre o atendimento de uma série de demandas e investimentos para o local. Entre as demandas apresentadas pelos moradores está a construção de um quebra-molas na rua principal do bairro, garantindo mais segurança, principalmente para os estudantes, e que deverá ser atendida em breve pela prefeitura. O prefeito de Rio Branco foi recebido pelos moradores e informou que o sonho da unidade básica de saúde está mais próximo. Em relação ao transporte público, Marcos Alexandre explica que a construção de um terminal na Cidade do Povo irá trazer mais comodidade para os moradores do Albert Sampaio. Nós estamos fazendo essas reuniões aos sábados, reunindo os moradores, ouvindo sugestões, ouvindo onde a prefeitura pode melhorar, onde precisa melhorar, sugestões que às vezes são de outros órgãos, mas o importante é o diálogo. Então nós trouxemos a nossa equipe para cá, da saúde, da educação, a equipe de infraestrutura, a equipe do transporte, para ouvir as sugestões e a gente sair com a nossa agenda de trabalho aqui. Tem um carinho muito grande pelo Albert Sampaio. Albert Sampaio, Santa Cecília e Liberdade foram transformados em bairros reconhecidos como área urbana. Conseguimos o CEP, a identificação das ruas, nós já vamos fazer a instalação. Estamos também nessa parceria com o Estado através do DEPASA. Foi feita a pavimentação das ruas e a gente aqui no Albert Sampaio esse ano luta pela construção da unidade de saúde. Então assim, nós vamos avançando, ouvindo, conversando com os moradores e a prefeitura trabalhando no dia a dia. Muito bem, olha, e o secretário de Estado de Saúde, Armando Melo, já se encontra aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco. Daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário sobre a decretação ontem de estado de emergência em todo o estado do Acre, em função, pelo governador Tião Viana, em função da introdução no Brasil do vírus Zika, o Zika vírus, e também da febre chikungunya. Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto e vai saber também quais são as providências que estão sendo tomadas pelo Estado, que já reuniu inclusive com os prefeitos do interior para debater essa situação. O que está fazendo o Estado do Acre, a pasta da Secretaria Estadual de Saúde, especificamente no combate ao Zika vírus e também ao chikungunya. Vamos saber daqui a pouquinho com o secretário Armando Melo. Bairro Aeroporto Velho está entre os mais bem cuidados da Baixada. Quem foi conferir essa informação foi o repórter Floriano Oliveira. Ele já é um senhor com mais de 50 anos. O primeiro aeroporto do Acre foi construído aqui. Estamos no Aeroporto Velho. Isso mesmo, o bairro que leva o nome do primeiro prédio erguido na região. Outra curiosidade, José Adenilson. Este homem ninguém conhece. Ele é o negão da Baixada, aí sim, todos conhecem. Presidente da Associação de Moradores há 23 anos. São quase 10 mandatos seguidos. Quem mora por aqui é servido por essa academia popular, que será ampliada, tem o ginásio coberto Álvaro Dantas, ruas pavimentadas e tudo o que se vê nesse espaço já tem projeto garantido. Eu vi aqui, esse bairro já foi um dos mais violentos, hoje um dos mais tranquilos. Ver cada reivindicação de morador demora um pouco, mas chegar. Hoje nós estamos comemorando também 100% de ruas pavimentadas. Temos alguns problemas? Temos sim, alguns tapa-buraco para poder conservar. Tá, né? Isso a gente está fazendo aos poucos, que nunca vai
contente da gente, mas a gente estamos trabalhando. Nós temos hoje o Centro Cultural Lídia Ramos, que funciona com capoeira, com kung fu, com dança dos idosos, forró dos idosos, tem todo tipo de dança, gratuitamente, pela Garibaldi Brasil, né? Nós temos o ginásio de esporte Álvaro Dantas, que funciona até a meia-noite aí, com todos os atletas do bairro também, e da comunidade vizinha. Aqui o Aeroporto Velho foi o bairro onde tudo começou. O valor histórico desse bairro tem suas raízes no antigo aeroporto, o primeiro do Acre. Foi aqui que a FAB começou seus trabalhos de transporte aéreo através do CAM, o Correio Aéreo Nacional. E para os amantes da aviação, aqui está um DC-3. O registro foi feito na década de 40, quando a pista já havia sido improvisada. Antes, somente hidroaviões chegavam aqui. O bairro, por si só, já é a própria história. E agora, no Carnaval, promete fazer a festa mais bonita de bairro, e o espaço será bem amplo, na frente do ginásio de esportes Álvaro Dantas. Tem 2 bailes infantil, é o único bairro que vai fazer 2 bailes infantil, que a gente adora, pensa nas crianças também, né? Então as melhores bandas irão passar por aqui. Questão de segurança. A questão de segurança nós agradecemos ao 3º Batalhão, que tem feito um trabalho excelente aqui nessa comunidade, inclusive nos carnavais passados, e agora com o novo comandante já tivemos reunido, ele já tratou a estratégia de como vai dar a garantia do carnaval, do estacionamento do ginásio coberto. Começa às 18 horas, vai até a meia-noite, nos dias dos bailes infantil, no domingo de carnaval e na terça de carnaval, começa às 3 por causa da criançada, e aí a gente convida mais uma vez todo mundo vir participar dessa festa bonita, dessa festa popular, que a gente tem o maior orgulho em participar e colaborar. Muito bem, 6 horas e 36 minutos. O Davi não para de falar aqui. O Davi, que é filho do Michael Jackson, está nos visitando hoje. Eu estava vendo as crianças pulando carnaval ali. Eu perguntava, Davi, você vai pular o carnaval também esse ano? O Davi está se escondendo, está com medo que eu chame ele aqui para os nossos telespectadores virem ele. Olha, 6h36, antes de chamar a próxima matéria, nós temos matéria ainda, temos entrevista hoje com o secretário Armando Melo. Eu quero dar um recadinho a você que vai tirar sua habilitação. Chegou o momento de tirar sua habilitação? Autoescola Vitória, meu amigo, não tem para onde correr, não tem outro lugar melhor para você ir, é lá na Autoescola Vitória, 3223-5602, o telefone que está na sua tela, você vai anotar aí esse telefone, põe no celular, na agenda, põe lá Vitória, para você vencer mesmo, tirar sua habilitação, passar a se locomover com maior facilidade, resolver os seus problemas do dia a dia com muito mais rapidez e ter tempo, obviamente. Se você resolve tudo com maior rapidez, você tem tempo de folga, tempo de ócio para você aproveitar aí de outra forma, a forma que lhe convier, que melhor lhe convier. 3223-5602, Autoescola Vitória, a melhor equipe de instrutores de trânsito na Autoescola Vitória. Você vai lá, vai receber as aulas teóricas e práticas ali com muito didatismo e você, obviamente, depois disso, vai aumentar a sua chance de ser aprovado lá no Detran. Além disso, a Autoescola Vitória dispõe de motocicletas, carros, passeio, todos eles climatizados, tem até carro com motor que é mais potente do que 1.0, que a maioria das escolas é o carro que a maioria das escolas adota, em função inclusive da economia. Mas se você quer comprar um carro, está pensando ou já tem um carro, não dirige ainda por falta de habilitação, mas um carro mais potente, um motor 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, Autoescola Vitória, você já vai ali tomando intimidade ali com um veículo que é um pouco mais potente e depois tirar a habilitação, meu amigo. Um abraço, é só dirigir, só passear. Além dos carros também, a Autoescola Vitória tem micro-ônibus, caminhão e carreta. É isso, Fred? Tem carreta, o Fred está confirmando aqui. Eu sempre fico na dúvida dessa informação, mas o Fred está sempre me auxiliando aqui. 3223-5602, tem carro reserva também, Autoescola Vitória? Carro reserva, aí ó, até mais essa facilidade para você que vai procurar lá o Nelson, ou toda a equipe da Autoescola Vitória, para você tirar a sua habilitação. Olha, o ministro dos Esportes, Jorge Hilton, está aqui no Acre para definir com as autoridades locais os detalhes da passagem da tocha olímpica em Rio Branco, matéria do repórter J. Guimarães. O primeiro compromisso oficial da visita do ministro dos Esportes a Rio Branco nesta quarta-feira está marcado para as 9h30, na sede dos municípios acreanos. Ele vai ser recebido pelo prefeito da capital acreana, Marcos Alexandre.
O ministro vem acompanhado de uma delegação composta por membros de vários outros ministérios. O secretário de Esportes de Rio Branco explica para a gente. Secretário, é uma agenda já pré-estabelecida? Na verdade, o governo federal, através do Ministério do Esporte, na pessoa do próprio ministro, nos comunicou dessa agenda oficial ao nosso prefeito, ao nosso governador. Então, será uma agenda de trabalho a partir das 9h30, agora na sede da Associação dos Municípios, onde vai trazer uma grande comitiva de vários outros municípios, porque a passagem da tocha na nossa capital e nas outras cidades também, como uma sede do revezamento e de celebração também, a nossa capital, é de uma envergadura muito grande. Então, está trazendo o peso do governo federal aqui, através da representação da Presidência da República e dos ministérios que estão envolvidos, para uma agenda de trabalho intensa, para a gente deixar todos os mínimos detalhes acertados para esse grande evento na nossa cidade. O que o governo, o que a Prefeitura de Rio Branco pensa ou planeja para apresentar como sugestão para a programação oficial que possa já ser colocada agora sem atrapalhar o brilhantismo da festa? Não, primeiro, quando nós anunciarmos o percurso da passagem da tocha aqui do revezamento, já é uma grande atração, porque nós vamos contemplar muitos bairros da nossa cidade. Temos uma informação prévia que é um dos maiores roteiros de todo o país, é uma extensão grande da nossa marca do revezamento. Essa já é uma atração. E toda a estrutura do governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Rio Branco está envolvida nessa logística para garantir a qualidade e cumprir o caderno de encargos que nos foi passado. Além disso, nossos pontos turísticos históricos, como o nosso Palácio Rio Branco, por exemplo, nossa Gameleira, Novo Mercado Velho, nossa Passarela, enfim, e outros pontos da própria comunidade, já é a nossa atração. Bem, 6h41. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E conforme eu falei agora há pouco, eu recebo aqui com muita satisfação o secretário de Saúde do Estado, Armando Melo, que vem falar sobre o decreto aí de emergência estadual em função da introdução no Brasil do Zika vírus e também do chikungunya. Secretário, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a você, bom dia aos seus telespectadores. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, satisfação tê-lo conosco aqui no Bom Dia Rio Branco. E respondendo a sua pergunta, não deu tempo, voltou a matéria, o Tribuna Livre estará de volta. Nós estamos com algumas reprises, secretário, durante o mês de janeiro, mas estará de volta em fevereiro aí com programas inéditos que nós vamos gravar. Muito obrigado. Secretário, a informação que eu tenho, foi publicada ontem nos sites, é que uma reunião entre o governador Tião Viana e o senhor, com a participação da secretária de Comunicação, Andréa Zilli, para tratar sobre o decreto, né, de emergência estadual em razão do Zika vírus e do chikungunya. A minha primeira pergunta será, chikungunya já chegou, nós já temos casos, o Zika vírus também chegou, nós temos aí uma previsão se chega ou não, quando chega. E qual vai ser o papel da Secretaria Estadual de Saúde no combate a esses dois vírus? Bom, o decreto foi publicado, na verdade, ontem, né? E já havia sido concebido na semana passada, o governador já tinha dado essa ordem, ali nós estávamos numa reunião para definir como os próximos passos em relação à operacionalização do decreto. Desde abril, é importante que nós falemos, que a gente vem trabalhando, abril de 2015, vem trabalhando num plano estadual de combate à introdução do vírus Zika, chikungunya e da própria dengue, que já está no estado, mas nós conseguimos reduzir de 2014 para 2015 em 53%. Todavia, nós já temos hoje em Rio Branco, não temos nenhum caso registrado, no Acre, na verdade, não temos nenhum caso registrado de Zika vírus ou de chikungunya. Chikungunya também não tem? Não tem, mas nós temos suspeitos e tratados como se fossem 100 casos de Zika vírus e 110 de chikungunya. Preocupa, a chikungunya também é muito grave. Aliás, individualmente falando, a chikungunya causa muito mais problemas do que o Zika vírus. É óbvio que o Zika tem aquela relação com a microcefalia, né, quando em contato com a grávida nos 3 primeiros meses de gravidez, tem o contato com o vírus, há uma relação, foi estabelecida uma relação nesse sentido cientificamente comprovada, então ele tem um efeito mais nefasto, né, porque aí acaba realmente, faz com que uma criança que foi gerada ali durante 9 meses, quando nasce, não sabe que existe no mundo ainda. Mas nós estamos fazendo esse trabalho, o decreto ele vem com
com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para um problema que não é pequeno, que a gente não pode minimizar esse problema, que é um problema que é conhecido. O mosquito é conhecido por nós. Nós sabemos os hábitos, nós sabemos como combater. O que falta é fortalecer essas estratégias, as pessoas se conscientizarem em relação à gravidade desse problema e se unir ao poder público no combate a esse mosquito. Só com a união da sociedade que a gente vai poder vencer e impedir que nós cheguemos a uma condição de epidemia. Nós não queremos chegar ao que nós fomos em 2009, a epidemia de dengue aqui em Rio Branco, em 2014, a epidemia de dengue em Cruzeiro do Sul, graças a Deus já dissipadas essas epidemias. Então, todos os esforços, todas as medidas estão sendo tomadas agora. A Presidência da República publicou uma medida provisória na segunda-feira, em que autoriza a entrada forçada em imóveis, sejam públicos ou privados, que estejam abandonados pelo agente de vigilância, com menos burocracia do que antes se poderia fazer, né? Então, agora com uma medida de âmbito nacional. A Organização Mundial de Saúde decretou emergência de importância mundial. O Brasil já havia decretado emergência de importância nacional, tudo ligado à introdução do Zika vírus no Brasil. Secretário, é um mosquito, 3 doenças. Isso mesmo. Como o senhor disse, a gente já conhece o mosquito, já sabe a forma de reprodução. O senhor acha que a população, nesses últimos anos, depois dessa epidemia que nós tivemos em 2009, isso? 2009, principalmente aquela que eu acho que foi a mais grave, a população está mais consciente, esclarecida em relação à necessidade de combate? Mais esclarecida eu tenho certeza que está, porque as campanhas elas são permanentes. Certo. Só por isso nós conseguimos reduzir a incidência de dengue aqui no estado em 53%. Todavia ainda é os que, como não aconteceu com eles, como não aconteceu com alguém conhecido, que ainda estão descansados em relação a isso. Muitas vezes quando a gente coloca um número, nós temos 100 casos de Zika e 110 de chikungunya, pode parecer pouco, mas não é pouco. Imagina se esses 100 casos de Zika fossem 100 mulheres grávidas, por exemplo. Deus me livre que isso aconteça. Que gerassem 100 crianças com microcefalia. Isso, para uma questão de saúde pública, tem uma importância muito grande. Fica um grau de criticidade muito grande. Então, nós não podemos minimizar. Nós não podemos deixar que a sociedade descanse em relação a esse problema. Nós temos que ser aquele mosquitinho, o mosquito do bem, que vai estar lá todo o tempo, picando a sociedade, dizendo assim, olha, acorda e faça a sua parte. Vá no seu quintal, veja o quintal do seu vizinho, né? Faça a sua higiene, a higiene no seu domicílio, que aí nós vamos ter menos possibilidades da introdução do vírus. O senhor acha que essa grande campanha que está havendo uma campanha até de esclarecimento da mídia nacional em relação ao Zika vírus, que é perigoso, sobretudo, para as mulheres grávidas, tem esclarecido a população? O senhor acha que no Acre as mulheres elas buscam mais informação, principalmente as grávidas, em função da ameaça da microcefalia, no caso de contágio do Zika vírus? Olha, eu acho que as campanhas elas são fundamentais. A informação é o maior poder que a gente pode ter no combate a essa doença. Tanto por parte da população, de estar informada sobre o que fazer, como evitar, como por parte do poder público, de ter a informação de onde está acontecendo, quem ficou doente. Porque imagine que são 100 casos agora dos que foram procurar uma unidade de saúde pública. Mas nós poderemos ter pessoas como o Zika vírus, 80% dos casos são assintomáticos, ou seja, não tem febre, não tem dor nas juntas, não aparece um dos sintomas. Pode ser que essas pessoas tenham passado todo esse período em casa e não tenham ido em nenhuma unidade. Isso é um perigo em relação a isso. Agora, as grávidas têm procurado, né? A mídia tem feito um trabalho bom de divulgação, nós temos trabalhado isso aqui no estado também e principalmente capacitando as equipes, tanto da atenção primária como da média complexidade, para no momento de fazer o pré-natal, esclarecer às grávidas algumas dúvidas. É óbvio que dúvidas vão existir, porque é uma questão muito nova e ainda não se tem todas as respostas. Ainda se está estudando, se buscam ainda as respostas. Mas
O básico já se tem. Tem que tomar o cuidado, a grávida tem que se proteger, usar roupas longas e evitar o contato com o mosquito. Secretário, a Prefeitura de Rio Branco faz a sua parte. Nós fizemos vemos aí, acompanhamos, teve matéria aqui no programa sobre esse recolhimento de entulho, que evita justamente a proliferação da doença. O governo do estado já se mobilizou, já chamou a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Recentemente o governador fez uma reunião com os prefeitos, da qual, infelizmente, só participaram 4 ou 5 prefeitos. E a minha pergunta é justamente essa. O senhor, como secretário estadual de saúde, a sua responsabilidade, obviamente, que vai além daqui da atuação da Secretaria na capital, porque os senhores têm extensões em todos os municípios do estado. Isso mesmo. É difícil trabalhar com alguns prefeitos? Olha, não é fácil. Não é fácil. Eu diria que, na verdade, quando se fala da saúde, com muitos problemas, os municípios têm muitos problemas, né? Financeiros principalmente. Então, eu até entendo que alguns municípios, e algumas vezes, não possam vir para uma reunião ou outra. Mas uma reunião como essa, em que nós mandamos ofício, fizemos contato telefônico, mandamos mensagem, mandamos WhatsApp, mandamos e-mail, todas as formas de contato nós fizemos. É isso que eu lhe digo, nós não podemos minimizar o problema. Algumas vezes, não sei se por falta de estrutura financeira ou se por falta de conhecer esse problema, os prefeitos não estão dando a importância que o assunto merece. Não chegou aqui, porque hoje nós só temos 6 municípios praticamente que tem o Zika vírus e chikungunya. A suspeita. A suspeita, né? Que teve casos notificados nessa região. Então, pode ser que aqui é livre do mosquito, está descansado em relação à situação, mas isso não pode acontecer. Tem que dar o exemplo, justamente, olha, vem para uma reunião dessa e diz, nós estamos fazendo as medidas, por isso que nós estamos livres dos mosquitos, vamos compartilhar experiências. Mas, o que a Secretaria de Saúde faz com isso? Quando nós traçamos o Plano Estadual de Combate à Zika, chikungunya e dengue, nós passamos em todos os municípios com a nossa equipe técnica, custeada somente pelo Estado, aí na parceria com o município de capacitar os técnicos dos municípios em relação à doença, capacitar em relação ao combate, às formas de transmissão, a como se manifesta a doença. Bom, fazer toda a capacitação, foi isso que desde abril nós estamos fazendo. E cobrar as informações, cobrar quantos domicílios têm sido visitados, se tem usado os larvicidas, se tem usado a bomba costal, quantos agentes de vigilância estão em campo fazendo o combate. Então a gente faz esse trabalho de coordenação. Não é fácil, a comunicação também não é fácil, porque nós temos um sistema que tem que ser alimentado diariamente e muitas vezes em alguns municípios ainda não dispõe de uma rede de internet, uma rede boa de internet que possa dar sustentação a isso, né? Então, assim, fora as limitações de pessoal que nós temos, agrava um pouco a atualidade do problema, mas nós temos conseguido divulgar boletins semanais com as informações que nós coletamos dos municípios. O pessoal está me dizendo que o tempo esgotou, mas eu ainda tenho uma pergunta a lhe fazer. Eu lia recentemente na Folha de São Paulo uma matéria que diz que nós completamos 30 anos de dengue no Brasil. A revista Veja dessa semana traz uma matéria, um artigo do Roberto Pompeu de Toledo, que fala que na década de 50 nós conseguimos erradicar a dengue e febre amarela. Na década de 70 nós conseguimos erradicar a dengue, mas nós recrudescemos nesse aspecto. Nós vimos agora recentemente que a doença chegou na França, os franceses, através da Guiana Francesa, já pensam numa vacina. A doença chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos já se mobilizaram em busca também de uma solução no combate à dengue. O senhor acha que esse momento, esses 30 anos que nós estamos passando de dengue, de recrudescimento da doença, não é uma falha também do poder público e que isso pode ser corrigido, principalmente nesse momento de grande ameaça? Olha, certamente várias falhas foram cometidas, né? Pode ter havido essa minimização do problema. Você sabe que o combate ao mosquito, ele é principalmente a atividade de vigilância no municipal, ela é quem faz o primeiro combate, né? Mas é uma competência dividida entre União, Estados e municípios.
por falta de financiamento, por falta de incentivo, pode ser que tenha acontecido algo nesse sentido. Mas nós não podemos só atribuir ao poder público, nós temos que dividir isso com a sociedade. Verdade. Os novos hábitos, ou antigos hábitos, de não limpar o seu quintal, de não fazer a higiene no seu quintal, na sua casa, os vasos de planta, isso é fundamental. Agora, eu acho que o poder público, por algum tempo, deixou de veicular na imprensa o problema que esse mosquito traz e as formas de se prevenir em relação a isso. Acho que essa campanha ela é permanente. Mesmo que um dia a gente consiga zerar, exterminar o mosquito, a gente tem que estar sempre falando. Em Cuba, não se tem tanto a incidência, mas todos os cubanos sabem o que é preciso fazer. Tem que limpar o seu quintal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo isso eles sabem o que fazer. Por quê? A educação é permanente lá em relação a isso. Então, acho que a gente tem que investir nesse mecanismo. Não podemos minimizar o problema. Acho que isso é uma grande situação que nós temos que cuidar. E eu vou concordar com o senhor que, de fato, não é uma responsabilidade única e exclusivamente do poder público. A população precisa também se conscientizar de que ela tem uma grande parcela de contribuição para que isso tenha acontecido. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Bom dia, um bom trabalho para o senhor. Bom, obrigado. Ok, obrigado a você também que nos assiste. 6h55, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com uma entrevista com o presidente do Instituto Teotônio Vilela, ligado ao PSDB, Márcio Bittar. Por favor, não saia daí.